Acordei, fui ver vídeo no YouTube e lembrei que tem que ler a Bíblia. É isso aí. YouTube depois. Primeiro Deus. Aleluia. Algum tempo depois o rei dos Amonitas morreu. Letra. Algum tempo depois o rei dos Amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: acho que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Isso aqui era humilhação, né? Tirar a barba, os pelos do corpo e as roupas era para humilhar mesmo. Então Anum prendeu. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó, até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados da infantaria, dos arameus, de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tobé. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchassem com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. E os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobé e de Macá posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pela linha de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e se posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os amorreus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade de nosso Senhor, de nosso Deus. E que o Senhor faça o que for da sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas vieram, quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram-se a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam no outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente de Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão, chegou a Elã, os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo. Mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinha sido derrotado por Israel, fizeram paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Da hora que, então, é maneiro que não tá meio que no começo ainda, tá iniciando não, o reino de Davi e tal, e ele tá literalmente querendo toda a guerra, fazendo tudo, e até dos amonitas ali, sendo que ele não queria nem guerrear com eles, né, ele queria paz e tudo mais, ele queria honrar porque o pai dele cuidou dele, só que o povo ali entendeu errado, humilhou os mensageiros de Davi, e essa época aqui era doido, velho, o cara humilhou os mensageiros, Davi falou, não, guerra, agora vou levar todo mundo, doideira, velho, doideira. Na primeira época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha aí o problema, é aqui que está o problema. É legal que a Bíblia ressalta, na primeira época em que os reis saíam para a guerra. Ou seja, os reis. Davi era o quê? Rei. Então, primeira época que era para rei estar na guerra. A Bíblia está falando, era para rei estar na guerra nessa época. Então Davi, em vez de ir para a guerra, enviou para a batalha Joabe. E fala aqui, ó. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Ou seja, deu bom. A guerra foi ótima. Mas Davi estava em Jerusalém. E aqui que está o problema. Tem vezes que Deus manda a gente fazer certas coisas, né? E tem períodos de nossa vida que é guerra, período de oração, período disso, daquilo. Em vez da gente estar na guerra, a gente está olhando para o outro lado, a gente está fazendo outra coisa. No tempo de guerra, igual Davi, a gente devia estar na guerra e a gente está em casa. A gente está em outro lugar. A gente está em Jerusalém. E não é para a gente estar aí. Aí que o pecado bate na porta. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passar pelo terraço do palácio. Olha só. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe, é Batseba. Não, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita.
Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Olha que esse gesto dele vai repercutir a vida toda dele. O fato dele ter se deitado com ela. Mas ainda vai piorar, né? Eu acho que o pecado é mais ainda. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como eles estavam indo à guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Caraca, que maneiro. Urias era um cara honrado. Ele ainda, mesmo quando o Davi mandou ele para casa, ele ainda estava ali, protegendo o seu senhor, pelo que eu entendi, né? Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Então ele dormiu aonde dormiu os guardas. Ele não foi para casa como podia ir, ficar com sua mulher. Ele ainda ficou meio que no trabalho ali, para honrar o rei. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados no lar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não faria uma coisa dessas. Que maneiro. Ele fez isso para honrar o exército dele, né? Que maneiro. Que tava todo mundo passando por uma perrengue. Aí ele vai sozinho ficar na bonança. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém. Mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber. E o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Olha aí. Meu Deus, cara. E dá a entender que o Joabe era um cara muito honrado, cuidou do seu povo, mas Davi tá fazendo isso tudo por quê? Porque se deitou com Betseba, porque o filho tá dela lá. Meu Deus. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei esse relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete. Não foi a mulher da mulher que atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo, Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram no alto da muralha contra os seus servos, e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com os mensageiros que encorajassem Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E é interessante aqui que, com certeza, Davi ordenou pro cara fazer isso. Então, eu acho que é igual fofoca. Esse negócio vazou de alguma forma. Sobre até o filho dela, ela foi se encontrar com Davi. E do nada ela teve um filho, talvez muito rápido. Deve ter sido estranho. Ela encontrou com Davi agora e tá tendo filho, sendo que o Joabe lá, o ex-marido que morreu, tava em guerra até agora. Como é que ela teve um filho? Aí já imagino, o Joabe morreu, Davi já pegou ela pra esposa. Pelo menos sempre é assim. Então não adianta esconder, não adianta. Sem contar que o que vai acontecer agora na história dele, né? Agora o Davi vai tomar uma consequência do caramba e com justiça, né? O cara levou um inocente, o cara pegou a mulher dele, o cara fez tanta coisa ruim. Tudo por quê? Porque em período de guerra ele ficou em casa. Olha que situação, cara. E o Senhor enviou Davi e o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços.
Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, ou de seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Eu juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece morrer. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. E Natã respondeu: Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dê a você a casa e as mulheres de seu senhor. Dê a você a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, ou Tita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. E realmente, não se afastou mais não. Quando a gente vai ler mais na frente agora, os filhos dele vão tirar a própria vida. Não, a própria não. A vida é um dos outros. Vão guerrear contra o pai, então a espada vira, felizmente, um semblante da família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Meu Deus, ele traiu, ele ficou com a mulher, com ninguém vendo. Agora vão pegar a mulher dele, vão fazer o que quiser com ela em plena luz do dia. Só se quiser não, né? Vão se deitar com ela. Meu Deus. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois de que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentavam fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E, voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, você jejuou e chorou. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: Eu lutei contra Rabá e a apoderei dos seus reservatórios de água. Agora convoco o restante dos exércitos. Cerca a cidade e conquiste-a. Senão, eu teria fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas, depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Aleluia. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Aqui começa... Meu Deus, cara. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Ou seja, era prima, né? Básico. Peraí. Era prima, isso aí. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem, e pareceu-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: Filho do rei, por que todo dia você está batido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão.
Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderia vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos, aqui mesmo, e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão, Aminon, e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e o assou. Depois pegou a assadeira, ele serviu bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu a ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não faça uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Misericórdia. E ela ainda falou, ela, não sei se era verdade, né? Ela estava tentando com medo, né, no momento. Mas ela falou: não, vamos fazer depois, vamos se casar primeiro e tudo mais. Mas o cara desonrou a irmã. Logo, a irmã não, a prima. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela. Não é nem prima, né? Minha irmã, né, que falou. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: levanta-se e saia. Então era um bagulho demoníaco mesmo, velho. Porque ele se deitou com ela depois com uma aversão. Eu acho que isso com certeza não é normal. Levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é meu seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas, e gostaria que o rei e seus conselheiros, os conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos por não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permita, por favor, que meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu, tanto que o rei acabou deixando que Aminon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou os homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho, e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram as suas mulas e fugiram. Estando ele ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os seus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, disse: não pensem, ó meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, mas apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela costa de colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada a Oronim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu com o teu servo, como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Jesus e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Deu tempo de ler rapidão, antes de 20 minutos. Mas, meu Deus, cara, tudo por causa do pecado de Davi. Misericórdia, cara. O pecado tem consequência grave, mas os filhos dele ficaram todo... Parece que foi o espírito mesmo que fez Absalão cometer essas loucuras. Absalão não, o outro também, né?
É isso. Glória a Deus.